Meus queridos, quero nesta oportunidade trazer para vocês uma palavra para lideranças de igreja, para pastores, para dirigentes de congregação, para pastores presidentes. Eu gostaria de falar sobre escolha, a escolha que Deus faz quando Ele quer alguém do lado dele, e a escolha que o homem faz. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso com você, que é obreiro, que quer, que sonha atingir o ministério da igreja, que sonha, em pastorear uma igreja. Então eu quero trazer essa palavra de reflexão para você. Quero ler alguns textos falando primeiro sobre a escolha de Deus. Em Números, no capítulo 27, o versículo 18, diz assim: Então disse o Senhor para Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, o verso 12, nós vemos a segunda escolha que Deus faz. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Em Atos capítulo 9, versículo 15, diz: Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Como fazer a escolha? Como ser feita a escolha? Em Atos, no capítulo 13, o verso 2 e 3, diz: E, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Agora, 4 situações em que Deus escolhe. Agora eu quero ler alguns textos onde nós vemos o homem escolhendo. 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao 22, eu quero ler somente o 19, que diz assim: Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 12, então disse ao seu moço Geazi: Eliseu chama Geazi. Em Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 26, o 26 diz assim: E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Então nós tivemos 4 situações em que Deus escolheu. E tivemos 4 situações em que o homem escolheu. A primeira que o homem escolheu, nós falamos sobre o povo escolher Saul como rei de Israel. Os irmãos viram o que aconteceu com a escolha que o povo fez. Na segunda passagem, em 2 Reis, nós vemos que Eliseu, tendo sido escolhido por Elias, escolhido por Deus para fazer a diferença, ele não teve a mesma atitude que Elias, ele escolheu Geazi. E a Bíblia não diz como, nem de que forma, mas simplesmente que Geazi era moço de Eliseu. E os irmãos conhecem a história de Geazi, principalmente na passagem de Naamã, quando ele se adianta a Eliseu para receber as ofertas e os brindes que Naamã havia trazido para Eliseu. Em Atos 15, nós vemos os discípulos fazendo uma escolha. A Bíblia diz que, lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. Eles escolheram um que ia ficar no lugar de Judas, que se enforcou. Mas é interessante que eles cometeram 2 erros nessa escolha. Primeiro, eles apresentaram 2, José, chamado Barsabás, e Matias. O segundo erro, eles até oraram,
mas não esperaram a resposta de Deus. Não esperaram Deus responder quem seria o eleito, quem seria o escolhido para assumir no lugar de Judas. Eles simplesmente tiraram sorte, né? Lançaram sorte, e a Bíblia diz que depois disto, eles lançando sorte, caiu a sorte sobre Matias. Agora eu faço uma pergunta. Depois desse texto, alguém já ouviu falar de Matias? Matias teve algum serviço apostólico, ou como discípulo de Jesus? Alguma outra passagem cita Matias? Não, ninguém mais ouviu falar de Matias. Porque, com certeza, nesta passagem de Atos, o escolhido seria outro. Se os discípulos estivessem esperando a resposta de Deus, ainda que eles lançaram sorte, ainda que eles até oraram, mas não esperaram a resposta de Deus. Se nós formos acompanhar a leitura de Atos, nós vemos a escolha de Paulo, uma escolha feita por Deus, lá em capítulo 9, a caminho de Damasco, quando o Senhor escolhe Paulo para uma grande obra. E manda Ananias ir até a rua direita, fala, este é para mim um servo escolhido. E quando eles são enviados para fazer missões, a ordem vem de Deus, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então eu entendo que quando Deus chama, a coisa funciona, a coisa vai para frente, a coisa prospera. Então eu passei para os irmãos a mensagem, os escolhidos por Deus e os escolhidos pelo homem. Agora eu quero trazer uma mensagem de fato para os irmãos. Para você que é pastor, para você que é dirigente de uma congregação, para você que é um pastor presidente de um ministério, como você faz as suas escolhas? Como você põe os seus obreiros? De que maneira são escolhidos os seus obreiros? De que maneira você põe os seus obreiros para trabalhar no seu ministério, na sua igreja, ou mesmo nos departamentos da sua igreja? Porque é muito fácil ver quando é Deus separando e quando é o homem separando. Mas como assim? É muito fácil. A igreja está prosperando. Os ministérios da igreja estão prosperando. A pessoa escolhida por você está dando fruto, está feliz com o trabalho que está fazendo. A pessoa escolhida por você foi feita debaixo de oração, de espera de resposta de Deus. Quando isso é feito, você pode ter certeza que o departamento da sua igreja ela vai prosperar. A igreja que você vai pôr o dirigente, ela vai prosperar, porque Deus escolheu. Agora, se não está prosperando, a igreja não prospera, a igreja não cresce, a escola dominical não cresce, o círculo de oração ou reuniões de orações não prosperam. Será que quem está lá na frente foi escolhido por Deus? Ou foi escolhido por você? Ou foi escolhido por conhecimento? Ou foi escolhido por amizade? Ou foi mesmo escolhido por causa do retorno financeiro que essa pessoa possa oferecer à igreja ou para você? Agora, quando as coisas é escolhida por Deus, a prosperidade, o departamento da igreja cresce, a escola dominical prospera, almas são alcançadas, o departamento de visita, de evangelismo são prósperos, são abençoados, o departamento de missão da igreja é um departamento próspero, faz a igreja se tornar próspera, mas tudo isso, irmãos, quando as escolhas são feitas pelo critério de Deus, debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de consagração, apresentando diante do altar aqueles que nós entendemos que possa ser bom para a obra da igreja, para o ministério da igreja, que possam trazer retorno para a igreja, para a obra, para o reino de Deus, né? Aí com certeza a igreja será próspera. Mas quando nós fazemos a escolha por conhecimento, por gosto, por amizade, ou mesmo pelo retorno que aquela pessoa possa trazer para a igreja, aí eu entendo que não é para a igreja, mas é para quem escolheu o retorno, então com certeza essa igreja não vai ser uma igreja próspera, não vai ser uma igreja que vai crescer, não vai ser uma igreja que vai se expandir, estender as tendas, como diz a palavra de Deus. Então, irmão, nós não temos que fazer sorte,
Nós não temos que colocar à prova um escolhido. Ah, se a pessoa chegar aqui tal hora é porque é ele. Ah, se a pessoa vier aqui de camisa vermelha é porque é ele. Ah, se a pessoa fizer isso ou aquilo é porque é ele. Não é assim que funciona, irmãos. Com Deus não é assim. Com Deus não tem esse tipo de escolha, esse tipo de sorte. Com Deus é debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo de consagração, é debaixo de orientação divina. Quando nós somos orientados, quando nós recebemos a orientação de Deus para as escolhas, pode ter certeza que as escolhas, ainda que não nos agrade pessoalmente, vai agradar a igreja. Vai trazer prosperidade para o ministério, vai trazer crescimento para a igreja. Então eu fico pensando, queridos, você que é dirigente de igreja, você que é pastor, presidente, você que sonha, né, em ter uma igreja, em dirigir uma igreja, você tem que entender primeiro que a igreja não é sua, a igreja é de Deus. Você só vai estar pastor por um período de tempo. E quando você entende isso, a direção com certeza será do Espírito Santo, será de Deus as escolhas que você fizer. E quando você faz isso, com certeza é próspera a igreja. E não fazer como aquele capitão que trouxe Jonas para dentro do seu navio, porque ele pagou a passagem, ele pagou ali aquela passagem, uma quantia que a gente não sabe, mas com certeza agradou o capitão, porque ele acolheu e não quis saber de onde Jonas ia, o que ia fazer nem nada, simplesmente escolheu. E quando a gente escolhe por causa do pagamento da passagem, nós corremos o risco depois de ter que jogar esse Jonas fora, como aconteceu